Tenha cuidado ao desejar mais quando você já possui tudo o que poderia querer. Pois o universo pode simplesmente realizar seu desejo e então observar com um sorriso de orelha a orelha enquanto você desmonta sua própria existência. Meu nome é Clara e esta é a história de como uma troca passageira destruiu a conexão mais preciosa que eu já valorizei, deixando-me sem um lugar para chamar de lar. De coração partido e completamente só, Ethan e eu éramos o casal que os outros secretamente invejavam. Sempre tão perfeitamente alinhados. Por 3 anos, vivemos em um aconchegante apartamento na cidade, entrelaçados por nossas pequenas tradições e piadas internas. Meu mundo online era uma galeria de nossos momentos compartilhados, fotos de trilhas na montanha, noites de música ao vivo, fotos espontâneas e manhãs de domingo silenciosas, demorando-se sobre café e jogos de palavras. Estávamos totalmente contentes, ou assim eu achava. Mas então, os sussurros das minhas amigas começaram a invadir minha mente. Você conhece aquela sensação quando todos ao seu redor estão seguindo caminhos ousados e divergentes e sua vida serena de repente parece sem graça em comparação? Minha querida amiga Mia continuava, de maneira sutil, sugerindo que eu estava desperdiçando minha juventude. Como poderia eu ter certeza de que Ethan era meu para sempre se eu não tinha explorado outras possibilidades? Ela pensava assim enquanto navegava por aplicativos de namoro, mostrando perfis de homens supostamente notáveis que eu poderia encontrar. Uma pequena semente de dúvida foi plantada, crescendo até uma videira enorme de incerteza. Sempre que Ethan fazia algo rotineiro, como escolher nosso restaurante favorito ou ficar sonolento durante um filme, eu me pegava sonhando com aventuras emocionantes com estranhos misteriosos. Em vez de discutir quem arcaria com os custos das compras, Mia e suas amigas saíam, voltando com histórias de encontros espontâneos, paixões breves e viagens de última hora. Enquanto eu ficava em casa, planejando refeições para a semana como uma dona de casa estabelecida. Sem perceber, comecei a me afastar, ficando fora até mais tarde e evitando perguntas sobre onde eu tinha estado. Quando Ethan perguntava sobre minhas noites, eu explodia, acusando-o de tentar me aprisionar, quando, na verdade, ele só tentava alcançar a parceira que claramente estava desaparecendo. Naquele tempo, eu não via isso. Tudo que sentia era que estava presa, convencida de que estava perdendo um mundo de emoções. O ponto de ruptura chegou quando me peguei navegando sozinho por pacotes de viagens. Não porque eu realmente desejasse viajar sozinha, mas porque a ideia de liberdade parecia empolgante. Ethan descobriu o meu histórico de buscas, e aí o nosso mundo desmoronou. Ele me sentou, o rosto marcado de preocupação, perguntando se eu estava infeliz, se havia outra pessoa ou se nosso vínculo já não me satisfazia mais. Em vez de admitir minhas folies doces ou conversar sobre meus sentimentos como uma pessoa madura, eu entrei em pânico e pronunciei as palavras mais destrutivas. Eu disse a ele que o amava, mas precisava me aventurar antes que ficássemos muito comprometidos. Eu realmente disse me aventurar como se ele fosse um obstáculo ao meu crescimento, ao invés do homem que tinha sido fiel durante 3 anos. Você deveria ter visto a cara dele quando eu sugeri uma pausa. Não uma separação definitiva, mas uma pausa temporária para que eu pudesse testar outros caminhos e voltar quando tivesse certeza de que ele era a minha verdadeira combinação. Sua expressão era como se eu propusesse algo impensável. Isso deveria ter sinalizado que eu estava às portas do maior erro da minha vida. Mas eu continuei insistindo, dizendo que era justo porque ele também poderia ver outras pessoas. Embora essa ideia enroscasse no meu estômago, eu realmente acreditava que era racional, que poderíamos manter nossa conexão enquanto explorava outros homens, só para voltar à nossa vida confortável depois de satisfazer meu desejo por novidades. Ethan ficou quieto, um silêncio mais frio do que qualquer discussão acalorada. Então ele perguntou, com uma calma assustadora, se eu esperava que ele esperasse em casa enquanto eu testava outras opções, pronto para me receber de volta quando decidisse que ele era suficiente. Sua raiva contida deveria ter-me feito parar, mas eu continuei, alegando que não se tratava de ele ser insuficiente. Era sobre garantir que não estávamos nos acomodando cedo demais. Cada palavra só aprofundava a ferida. Ele apontou que minha ideia nos apagava, que eu estava pedindo a ele que fosse minha rede de segurança enquanto eu vagueava livremente. A discussão escalou, com ele me chamando de egoísta e eu acusando de ser controlador, até que eu peguei minha bolsa e declarei que ficaria com Mia até que ele pudesse falar racionalmente, como se fosse ele o que estivesse exagerando em relação ao meu plano perfeitamente razoável. Foi aí que ele disse palavras que deveriam ter-me acordado de uma vez. Não presuma que as coisas ficarão como estão quando você voltar. Mas eu estava tão convencida da minha própria lógica que dispensei e saí andando. Certamente ele veria o senso na minha proposta assim que se acalmasse. O sofá da Mia era bem menos acolhedor do que nossa cama. A empolgação dela com minha suposta liberdade desapareceu após 2 dias, quando ela começou a insinuar que eu deveria encontrar meu próprio espaço. Meus outros amigos não estavam ansiosos para abrigar uma mulher de coração partido, especialmente quando isso atrapalhava seus próprios romances. No 4º dia, o silêncio de Ethan, sem mensagens, sem ligações, começou a me consumir. Decidi voltar para nosso apartamento,
preparado para pedir desculpas e encontrar um meio-termo que nos servisse a ambos. Mas, quando tentei usar minha chave, ela não funcionou. Fiquei tentando, achando que o fecho era só teimoso, mas ela nem encaixava direito. Então, Mrs. Carter, nossa vizinha, comentou que tinha visto um chaveiro no dia anterior. Meu coração caiu ao perceber a realidade. Ethan tinha trocado as fechaduras. Ele me cortou fora. Quando finalmente consegui falar com ele ao telefone, sua voz estava fria, confirmando meus piores medos. Ele assumiu o controle total do contrato de aluguel, e meu nome estava sendo retirado. Eu tinha até sábado, das 14 horas às 16 horas, para pegar minhas coisas, e ele não estaria lá. Foi aí que a realidade me atingiu com força. Eu estava sem lar. O homem com quem compartilhei uma vida por quase 3 anos tinha me apagado do seu mundo em menos de uma semana. De repente, minha busca por mais parecia muito menos atraente enquanto eu me sentava no corredor fora de um apartamento que não podia mais reivindicar. As semanas seguintes se dissolveram em uma névoa de sofá, ligações desesperadas e crescente desespero. Meus amigos, antes tão vocais sobre minha necessidade de liberdade, sumiram quando eu mais precisei de apoio verdadeiro, alegando regras da casa, espaço limitado ou visitas de parceiros. Juntei dinheiro suficiente para um pequeno estúdio, quase do tamanho do nosso antigo quarto, com paredes finas e vizinhos barulhentos. Toda noite, ficava acordada, perguntando como tinha perdido tudo em uma conversa descuidada. A verdadeira devastação aconteceu quando voltei para pegar minhas coisas e vi Ethan com alguém novo. Uma mulher vibrante chamada Ava, que tinha tanta confiança na minha antiga casa que tinha sua própria chave e usava as camisetas dele. Ela personificava tudo que eu achava que desejava. Espontânea, despreocupada, vivendo agora. Ethan parecia mais feliz do que nunca, mais confiante, como se me tirar tivesse sido sua decisão mais sábia. Em uma tentativa desesperada de recuperá-lo, abri minha alma. Mas ele olhou para mim com algo parecido com pena e disse palavras que ainda me assombram. Eu cuidei de você um dia, mas isso se foi agora. 6 meses depois, ainda estou naquele pequeno apartamento, navegando por aplicativos de namoro, perseguindo aquilo que achava estar faltando. Ethan e Ava estão noivos, construindo a vida que eu joguei fora porque achei que havia algo maior lá fora. Mas o pasto não é mais verde. É só diferente e muitas vezes mais difícil. O que eu buscava já estava em minhas mãos. E quando percebi, alguém mais vivia a vida que eu imaginava, enquanto eu ficava me perguntando como pude ser tão cega. Então, para quem pensa em fazer uma pausa para testar as águas, fica o aviso. Esteja preparado para perder tudo. A liberdade tem um preço.